receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, é Ele que era e que há de vir, Jesus. Com a criação nós cantamos, Jesus. Com a criação eu canto Louvores ao a Rei Ele, dos é o único Reis. digno. És tudo pra mim, para Jesus. mim, e eu te Adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, nosso louvor nessa noite, a nossa adoração ao único que é digno. Nós declaramos, Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Declare um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adoraremos, Jesus. Adoraremos em todo tempo, Pai. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Tu és exaltado, Senhor. Santo, 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 maravilhoso, Jesus. Te adoramos, Pai. Adoramos, Jesus. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a
Jesus. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Declare mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Ei!
Nome acima de todo nome, Yeshua. Nome acima de todo nome, tu és. Nome que tem poder, Yeshua. Nome acima de todo nome, ó céus. Ah, o nome que cura, Yeshua. Acima de todo nome, ó Nome que céus. liberta, Yeshua. Nome fiel, Yeshua. Oh, Yeshua. O nosso amado Yeshua. O adorado Yeshua, Yeshua, Yeshua.
te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome és, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome És invencível. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome Bem de baixinho, declare, és Jesus. És invencível, O nosso Deus sempre reinará. teu é o reino, teu é o rei. Oh, Acima, Jesus. acima de todo nome está. Poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso esse Oh, santo, 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 santo. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Oh! Aleluia. Tu és invencível, Adorado, Senhor. Exaltado, Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou é o nosso Deus. Ele está vivo. Aleluia. 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 Adoramos, Jesus. Exaltamos o teu nome, Jesus. O único digno, Jesus. O único que morreu e ressuscitou, Jesus. O único que cura, liberta as nossas vidas, a nossa alma. O nome acima de todo nome, Jesus. Jesus. Quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração.
Sei que encontro paz em tua presença. Falo Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus. E todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, e sobre a ansiedade, seus cativos. Falo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Aleluia, Senhor. Nós cremos nessa palavra, Pai. Louvada, cantada, declarada. Nós cremos no poder do Teu nome, Jesus. E nós queremos, Pai, no nome de Jesus nesse momento. No nome de Jesus nesse momento. Colocar as nossas vidas, colocar a vida de cada um que está aqui, colocar a vida daqueles que estão nos acompanhando online, colocar a vida, Senhor, de todos aqueles que estão doentes nesse momento, Senhor. Seja, Pai, em nome de Jesus, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, materialmente, profissionalmente. Eu não sei, Senhor. Senhor, nós estamos vendo Satanás atacando, nós estamos vendo, Senhor, muitas famílias caindo, mas nós não aceitamos, porque nós sabemos que Deus, o nome acima de todo nome é Jesus. Aquele que passeia no meio dos louvores é Jesus. É o nome acima de todo nome. É aquele que está te tocando nesse momento. Não são pessoas, não são pessoas. É Jesus, é o Espírito Santo, é Deus Pai, Filho, Espírito Santo, é Jesus. É no nome que há poder. Nós sabemos que em todo local Ele está. Senhor Jesus, nós colocamos essas vidas agora diante do Senhor. Você que também quer colocar sua vida diante do Senhor, vai falando com Ele aí do seu lugar. Pai, eu sei que o Senhor está aqui, e eu não quero, Pai, sair daqui da mesma forma que eu entrei. Se tem alguém da minha família, eu também coloco agora no nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, sobre todas as montanhas, sobre a escuridão, sobre os vales, sobre medo, sobre depressão, há um nome a se declarar: Jesus Santo. Sobre as montanhas, sobre a escuridão,
sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Vai dando nome aí no seu lugar. Sobre aquilo que você quer declarar o nome de Jesus. Declaro o santo nome. Jesus, 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 Jesus. Oh! Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão e sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. E sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, e sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Aleluia! 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 Aleluia, Senhor! Cremos nessa palavra, Senhor. Cremos nessa palavra, Jesus. Te amamos, Pai. Sentimos a Sua presença neste lugar, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram. Os céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro,
Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão assentados à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima
declaramos, Jesus, não nos deixe sair desse ambiente da presença, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Jesus. Declaramos, Pai, como crianças dependentes dos seus pais, dependentes do leitinho espiritual, Jesus. Somos nós, Pai. Dependentes, Jesus, de Te encontrar, de conversar contigo, de Te ouvir, de Te obedecer, de andar nos Seus caminhos, Pai. Te adoramos, Jesus. Entregamos nossas vidas sempre, Pai. Todos os dias, a cada momento nós declaramos em que nós podemos escolher, em que nós temos o livre-arbítrio que o Senhor nos deu. Nós escolhemos devolver nossa vida para o Senhor, Pai. Nós escolhemos, Pai, estar na Tua presença, estar diante do Teu altar, estar no cumprimento da Tua palavra, Jesus. Te amamos, Pai, Te adoramos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqueles que vieram preparados para entregar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade, amém? Te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Santo Tu és, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Santo Tu és, Jesus. As crianças, vamos separar. Amém, querido? Se acomode, sente, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 89, versículo 15. Deus te abençoe. Glória a Deus. Está feliz? Sabe, querido, não precisa fazer muita força para sentir a presença de Deus, não. Tempo de louvor e adoração, se você só não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, com certeza o teu coração vai bater de forma diferente. É um tempo que Deus tem sido muito especial, querido. E eu queria muito que você realmente vivesse, experimentasse, sentisse tudo isso que Deus tem derramado nesses dias prometido. E eu tenho algo para nós nessa noite. Quem esteve aqui domingo passado, faz assim. Quem não esteve, faz assim. Olha, bastante gente não. Ou seja, amém, glória a Deus. Mas o Senhor tem
falado, querido, algumas coisas nesse tempo ao meu coração, e de uma maneira diferente. Eu creio que tem sido um tempo diferente, e eu quero dar continuidade a algo. Na verdade, não era a minha ideia, mas eu sei que Deus está nesse negócio, tem direcionado tudo isso, então quero muito a sua atenção, amém? Salmo de número 89, versículo 15, diz assim: Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da sua presença. Foi o mesmo salmo que eu li a semana passada, e eu quero que você repita da mesma forma. Diga assim: bem-aventurado eu que ando na luz da sua presença. É exatamente isso, querido. O salmista, ele está colocando uma separação, determinando um tipo de pessoas que são bem-aventuradas. E esse tipo de pessoas são aqueles que andam na presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. O tema da nossa ministração é Caçadores de Deus. Coloquei hoje como parte 2. E quero que você abaixe sua cabeça, que eu quero orar por nós, pelas crianças. Pai, obrigado por esse tempo incrível de louvor. Obrigado porque, Pai, é gostoso ministrar onde a gente sabe que o Senhor já está, onde o Senhor já está falando, onde o Senhor já está presente. Eu creio, Pai, naquilo que o Senhor já fez, em curas. Eu creio, Pai, na revelação, Pai, nos corações que sentiram o agir do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor se faz real neste lugar, Pai. E nós somos gratos, Pai, mas queremos, ó Pai, que o Senhor também ministre aos nossos corações. A Tua palavra tem todo o poder, toda a autoridade, ela é que transforma. A Tua palavra, Pai, que produz em nós a semelhança do Cristo. Pai, então que ela seja real nas nossas vidas. Queremos abençoar o culto das nossas crianças, que seja poderoso, que seja poder de Deus, que elas experimentem do Senhor também, que a Tua palavra venha falar ao coração delas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como tem muitas pessoas que não estavam domingo passado, eu quero fazer um resumo de 1 hora em 5 minutos, em 8, me dê 8, por favor, para nós caminharmos no mesmo lugar. Mas eu falei que nós somos chamados para viver nesse lugar de presença de Deus. Desde o princípio, o propósito, a projeção, o plano eterno de Deus era que o homem se relacionasse e que isso fosse a plenitude, a satisfação, que isso preenchesse toda a raça humana. E foi assim com Adão. Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, que o Senhor criou o homem, depois colocou o homem em um jardim que Ele havia feito, era um ambiente todo preparado, todo poderoso. Deus dá destino ao homem, dá função, fala que ele tinha que cultivar, guardar. Depois Deus estabelece limites, possibilitando a obediência. E depois Deus olha para o homem e percebe, fala assim: não é bom que o homem viva só. Gênesis 2:18. Então Deus resolve criar a mulher, e ali se cria algo perfeito. E eu falei que hora nenhuma, foi Deus que percebeu isso. Eu acho isso incrível, porque num ambiente de presença, Deus sempre antecipa a nossa necessidade. Falei um pouco sobre isso, e foi exatamente isso que aconteceu. O fato é que o homem se empolgou tanto com a bênção, com a criação, com aquilo que Deus deu, que ele passou a ter mais prazer, mais ouvidos naquilo que Deus deu, do que no propósito primário, que era o relacionamento da presença. Então o homem passou a ouvir mais a Eva, mais aquele ambiente de prazer, do que o próprio Deus havia estabelecido. E a partir daí, toda a raça humana vive com essa dificuldade em dar mais prazer, mais atenção, ou buscar algo ou alguém
mais do que a própria presença de Deus. Colocar a nossa satisfação, a nossa plenitude, o nosso preenchimento em aquilo que Deus pode nos dar, mais do que aquilo que Ele é em nós. E virou-se uma luta eterna nesse processo, e nós falamos muito sobre esse ambiente. Deus tem infinitamente mais para dar para o homem, mas era como se Deus falasse assim: eu não posso agora liberar tudo, porque senão eu vou motivar, condicioná-los a eles buscarem mais aquilo que nós estamos dando, do que aquilo que era para ser a plenitude, que é esse relacionamento perfeito da nossa presença, da satisfação do homem ser a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, queridos? E falei muito sobre isso, né? Dei o exemplo que nós perdemos esse... como que é a palavra? Nós perdemos o prazer, a sensibilidade do prazer, ou o formato correto do prazer, e passamos a buscar isso nas coisas. Falei sobre Paulo. Paulo, ele tem me chocado muito, porque Paulo entendeu, ele vivia uma plenitude, uma satisfação, uma presença. Ele se sentia tão completo que mesmo em ambientes de morte ele estava louvando. E eu falei: Deus, como que pode, né? Porque a gente fala, a gente sabe que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é poder, que Deus sabe todas as coisas, mas como nós somos muito abaláveis, como que mesmo nós sabendo da verdade, toda hora a gente está assim muito tenso, preocupado. E Paulo entendeu essa verdade, ele viveu essa verdade. Depois eu falei um pouquinho sobre o filho pródigo. Queridos, já preguei, já escutei milhares de pregações sobre isso, mas Deus nunca me falou como Ele falou nessa semana passada, sobre eu ser o filho pródigo, de toda hora eu estar diante de Deus e pedindo a parte da bênção que me cabe. Deus, me dá isso, Deus, me dá saúde, Deus, me dá aquilo. Por quê? Porque eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero... Às vezes a gente não sai longe da casa do Pai, esse é o sentimento, mas todo momento nós estamos, às vezes, pedindo para que a gente possa viver da maneira que nós achamos que nós somos felizes. Ao jeito que os nossos olhos enxergam a plenitude, a gente começa a buscar essa satisfação numa saúde boa, num casamento bom, numa conta financeira boa, numa promoção de emprego. Então a nossa segurança está pairada nisso, apoitada nisso. O nosso termo, né, a nossa comparação de uma vida abençoada é quando a minha vida está dando tudo certo. E se eu olho para a vida de Paulo, às vezes eu vejo que a vida de Paulo às vezes não estava dando tudo certo aos olhos humanos, mas ele sentiu uma plenitude tamanha que eu falei: Deus, como pode? Por que tudo isso, né? E enfim, eu dei um último exemplo, que foi algo que eu li, que Deus ministrou muito comigo, sobre uma criança pequena que vai ao banheiro e se tranca no banheiro, e depois ela não consegue, então ela fica presa naquele banheiro sozinha, e no começo ela está muito feliz, porque ela tem a sua independência, conseguiu ir no banheiro sozinha, mas depois ela está muito assustada, abalada, porque agora ela não consegue mais sair do banheiro, e ela tenta fazer de tudo com a força dela e não consegue, então ela começa a gritar: socorro, Pai, me ajuda, me tira desse lugar. E de repente o pai pula a janela, abre a porta, ela dá um abraço no pai e fala: Pai, eu te amo tanto, o Senhor é um Pai incrível, abre para mim, deixa eu ir brincar. E nós fazemos isso da vida cristã, ou achamos que tem que ser assim. Sabe, diante de situações que nós entramos, aquilo que às vezes nós semeamos, lugares que às vezes nós não imaginávamos, e de repente estamos, notícias que chegam, que o nosso chão cai,
que a gente nunca imagina, e de repente a gente luta com a nossa força, e o desespero começa a vir, porque você vê que você não consegue sair desse lugar escuro, desse quartinho fechado, desse ambiente de prisão, desse momento emocional, desse momento de casamento, desse momento de emprego, e de tantos momentos que nós sentimos presos. Então aí a gente começa a gritar: Deus, 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 Pai, 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 me tira daqui, me acode. E o que a gente espera é que Deus venha, abre a porta e fala: pode ir, filho, está tudo certo, vai brincar e levar a tua vida. E muitas vezes não é isso que Deus quer. Muitas vezes Deus até permite isso, porque é um momento que a gente grita: Pai, 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 eu preciso de Ti. É a hora que a gente chama Jesus, é a hora que a gente clama por Ele. Mas eu penso que é um tempo que Deus não só quer abrir aquela porta, mas Ele quer trazer, presta atenção, mas Ele quer trazer uma segurança, uma confiança de você estar bem, mesmo em momentos que talvez não sejam tão fáceis. E isso é incrível. Porque uma criança, quando ela está presa, ela está sozinha, ela está desesperada. Falei isso domingo. Mas quando o pai entra, pulou a janela, que o pai está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, só do pai estar ali, aquele medo já foi. Agora, aquele desespero de morrer, de ficar preso para o resto da vida, não existe mais. Mas o ambiente é o mesmo, o banheiro é o mesmo, só tem uma diferença. Agora eu sei que meu pai está ali. E se meu pai está ali, ele tem muita força, ele abre a hora que ele quiser a porta. Então eu não tenho mais medo. E queridos, e para mim era isso que Paulo vivia. Para mim, a hora que Paulo olhava para a circunstância, ele se via preso, ele se via em condições difíceis, mas antes de bater o desespero, ele olhava e falava assim: uau, eu estou no colo do papai e ele pode abrir essa porta a hora que ele quiser, então por que eu vou estar com medo? E queridos, e viver com uma convicção dessa faz toda a diferença na nossa vida. É por isso que o salmista fala: eu preciso buscar ansiosamente a tua presença, porque tem um lugar em Deus, que mesmo a gente não enxergando as possibilidades, as saídas, traz segurança, confiança, traz estabilidade. Então, queridos, na verdade o problema nunca foi o quartinho escuro, as prisões, mas o problema sempre foi a insegurança nossa, sempre foi o medo de não dar conta, sempre foi o medo de não dar certo, sempre foi o medo de não conseguir sair. O problema nunca foram as dificuldades, as lutas, o problema nunca foram os problemas, mas é a gente parecer que nós estamos lutando sozinho e que Deus não está ali. E agora eu começo a pregar. Isso aí foi tudo resumo da semana passada, só para você entender. Só para completar esse exemplo. Quando Eliseu estava lutando contra os assírios, os sírios, houve-se um grande acampamento contra ele. E o moço de Eliseu ficou desesperado. Mas Eliseu estava tranquilo. Mas o moço estava desesperado, porque o moço abria a porta, e ele olhava e via um monte do exército inimigo querendo matá-los. Então ele fala: Eliseu, nós vamos morrer, cara, é muita gente, olha o tamanho. Queridos, o mesmo ambiente, o mesmo quartinho escuro, o mesmo problema, as mesmas dificuldades, os mesmos inimigos ao redor. Só que Eliseu sabia que ele estava sentado no colo do papai e que podia abrir a porta quando o papai quisesse. Só que o moço não enxergava isso. Então a oração de Eliseu foi: pai, abre os olhos dele, para que ele veja aquilo que ele não está enxergando. Queridos, é exatamente isso que um ambiente de presença faz comigo e com você. Por isso que eu creio que Deus está nos chamando para um lugar diferente. Por isso que eu creio que antes de qualquer coisa, o lugar que vai elevar o nosso nível de relacionamento com Deus é um lugar de presença de Deus. Então os olhos daquele moço se abrem e de repente ele vê carruagens, anjos,
E Eliseu fala, muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá. E esse moço, então, agora, no mesmo ambiente, o ambiente não mudou. O banheirinho continuava o mesmo, a porta continuava no mesmo lugar. Só que agora ele enxergou algo que antes ele não enxergava. É esse lugar, queridos, que eu creio que Deus quer levar eu e você, como igreja, como corpo, como noiva de Cristo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor. Em Jó, capítulo 1. Só para falar do filho pródigo que eu falei e não completei, talvez você esteja perdido, né? Que eu falei, nossa, já escutei tantas pregações. Eu falei que foi isso que o Espírito ministrou comigo, que às vezes, mesmo estando aqui, a gente pede as bênçãos, a gente pede a parte que nos cabe, seja saúde, seja tudo. Deus, eu quero, me dá, essa parte me cabe. Me dá minha promoção, essa parte me cabe. Me dá um relacionamento, essa parte me cabe. Sabe, e às vezes a gente quer sair com essa parte que me cabe para a gente ser feliz da nossa forma. E Deus permite. E quando esse filho, ele quebra a cara, que ele volta, ele já não pede mais a parte que cabe. Ele só queria ser de novo aceito na casa do pai. Só queria de novo sentar à mesa com o pai. E eu comecei falando, e eu quero de novo falar para não ter dúvida disso. Deus tem prazer em abençoar e te prosperar, querido. Amém? E quando o pai aceita aquele filho, que o filho volta de novo, o pai não só perdoa, mas como o pai entrega tudo isso que ele queria. Troca as vestes, coloca o anel, sandália, comida, mata o novilho. E a Bíblia fala o novilho, não é um. Sabe por quê? Porque eu vejo que o pai já estava preparando, fala assim, ó, esse aqui é especial para quando aquele filho voltar. Então, quando a gente quer estar, escolhe estar, busca estar junto da presença de Deus, as outras coisas, as outras bênçãos, tudo aquilo que Deus quer e tem para nós, então Ele vem e derrama e entrega. O que eu quis dizer domingo passado, que eu quero para você entender daqui para frente, é que hora nenhuma Deus não quer te abençoar. O que Deus não quer é que aquilo que Ele tem para nós seja mais importante do que a presença dEle em nós, o relacionamento dEle em nós. Quando a gente consegue buscar mais isso, mais Ele, a consequência é que eu e você tenhamos uma vida com a bênção de Deus. Amém? Antes de eu ler Jó, deixa eu te contar. Eu tinha outro plano, que eu também não vejo a hora de chegar, queridos. Quero liberar algo sobre você, sobre uma reunião de profetas, de um consenso de profetas, daquilo que Deus tem falado para o ano de 2024. E incrível isso aí. E eu para mim era isso que eu ia ministrar hoje. E eu comecei a orar, e um dia, queridos, eu estava deitado, e fazia tempo que Deus não falava comigo dessa forma. E Deus começou a trazer tanta coisa sobre a pregação que eu já tinha pregado domingo. Eu falei, Deus, eu acordei assim, sabe, eu nem conseguia dormir, eu levantei, fui para o meu computador, e comecei a escrever, e falei, Deus, mas o Senhor tinha que ter me falado isso antes, porque essa ministração eu já preguei, foi domingo passado. E claro, eu tinha muita coisa, vocês que estavam aqui, vocês sabem, eu cortei ela pela metade. Mas ali ainda comentei com a pastora, e ela falou, amor, Deus quer que você faça a parte 2, né? E eu falei, não, eu tenho convicção disso, eu vou continuar com isso. E eu fiquei mais feliz ainda, porque quem veio quinta chegou aqui e viu a pastora Cris falando o seguinte, gente, eu orei para Deus me dar uma palavra, mas eu vou precisar continuar nisso aqui, porque foi isso que Deus ministrou no meu coração. Procurei outra coisa, mas não, eu sinto que Deus quer continuar com essa palavra de domingo. Quem estava aqui quinta-feira escutou isso, sim ou não? E eu falei, uau, ela nem sabe disso.
falando para ela, está sabendo junto com vocês. Mas eu falei, uau, é isso. Então, querido, eu sei que é algo de Deus para esse tempo e para nós, amém? Para a minha vida. Eu sei que Deus está chacoalhando a igreja, queridos, Deus está chacoalhando. Presta atenção, é um tempo de você se posicionar, isso é fato. Deus está revelando o oculto. Deus está, aqueles que estão em cima do muro, está caindo, está chacoalhando. Por quê? Quando Deus está tremendo tudo, é porque Deus tem algo diferente. Jesus ficou 40 dias no deserto. Querido, o diabo não tentou ele no primeiro, nem no segundo, mas foi lá, a hora que já estava para romper o ministério, que Jesus estava com fome, então o circo apertou. É um tempo que Deus está chacoalhando a igreja, porque toda vez que acontece isso, é porque Deus quer colocar a casa em ordem, para a glória dele descer. E quando a glória dele desce, querido, eu e você temos que estar atentos, preparados para isso. Por isso que eu entendo que essa ministração sobre estar na presença, buscar a presença, priorizar a presença de Deus é muito importante, amém? Jó capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e temente e que se desviava do uau, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, de todos os seus filhos. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a homem e temente e que se desviava do uau. Querido, Deus começou a ministrar comigo sobre Jó. Eu falei, meu Deus do céu, onde que nós vamos? Mas presta atenção, esse era o currículo de Jó perante Deus. Quando Deus olhava para Jó, ele via um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, um homem temente a Deus. Isso era a forma que Deus via Jó. Quando Deus olhava para Jó, ele via, uau, olha a preocupação que ele tem com os filhos dele. Ele sacrifica todo dia, porque vai que um dos filhos cometeu algum pecado, ele já estava santificando os filhos, para que não cometesse nenhum pecado diante de Deus. E mais, ele chega para Satanás e fala assim, você viu o currículo do meu filho? Não tem ninguém na terra. De novo, homem íntegro, homem reto, homem justo, temente a Deus. Queridos, isso era a forma como que Deus enxergava Jó. Esse era o amor de Deus em sua plenitude pela vida de Jó. Presta atenção, Jesus hoje, quando olha para mim e para você, através do sangue de Jesus, Ele vê eu e você santificado, Ele vê eu e você justificado, Ele vê eu e você com vestes novas, Ele vê eu e você limpo, Ele vê eu e você temente a Deus, senão você não estava aqui, Ele vê eu e você buscando querer a presença dEle. Essa é a forma que Deus nos vê, querido, através de Jesus, amém? Mas o que foi que o Senhor ministrou então? Que a forma como que Jó enxergava Deus era diferente. Jó capítulo 42, versículo 5, por favor, meninos. O texto diz que Jó, ele conhecia só de ouvir falar. Queridos, Deus, ele sabia quem era Jó, ele sabia o currículo de Jó, ele enxergava de uma maneira diferente, mas a maneira como Jó enxergava Deus era, cara, é só de ouvir falar. Agora no capítulo 42 ele fala, mas agora de contigo os meus olhos te veem.
Antes eu te enxergava só de ouvir falar, mas agora, com tudo isso que eu passei, pelo processo que o Senhor permitiu passar, hoje os meus olhos conseguem te enxergar. E eu falei, uau, Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Que todos nós vamos ter que passar por lutas igual o Jó, para os nossos olhos poderem enxergar o Senhor? Misericórdia, Deus, não faz isso comigo. E ele falou justamente, não, é por isso que você está pregando. Presta atenção, queridos. Às vezes Deus permite situações para a gente aprender, para a gente entender. Mas Deus está trazendo esse ensinamento porque nós não precisamos passar por todos esses quartos escuros, por todas essas lutas, por todos esses problemas que Jó enfrentou, para que a gente entenda que tem um lugar na presença de Deus que vai fazer a gente enxergar Deus de uma maneira diferente, que o problema não é como Deus nos enxerga, porque Jesus já passou o sangue, já entregou, já derramou, já nos justificou, então Deus já olha para mim e para você com todo amor. O problema é como nós enxergamos Deus. O problema é como nós temos a convicção de que Deus está conosco. O problema é como nós temos fé que nós estamos no colo de Jesus, mesmo diante de situações difíceis. O problema é como nós enxergamos, como nós sentimos a plenitude, a alegria, a satisfação, como nós sentimos completo da presença de Deus. Será que nós sentimos? Você conhece a história, Deus abençoou, né? Jó perdeu tudo e depois Deus deu tudo em dobro. Mas enfim, quero falar de um outro personagem que foi a segunda parte daquilo que Deus ministrou comigo, que eu nem gosto tanto, cara que chama Pedro. Lucas 5, versículo 6. Entenda, queridos. Aqui nós estamos falando do chamado de Pedro e a primeira pescaria. Na verdade, eu quero falar das duas pescarias. Que também quantas vezes já ministramos, mas Deus me trouxe algo totalmente diferente nesse dia. Eu falei, meu Deus. 5, versículo 6 diz o seguinte: isto fazendo... Vamos entender, talvez você esteja chegando, você não saiba, né? Mas diz o texto que Jesus chegou na praia e que os discípulos haviam pescado a noite inteira, não havia pegado nada, já estavam limpando as redes, já estavam desanimados, tristes. Então Jesus chega, abota eles e agora vamos continuar. Isto fazendo, pede para ele lançar as redes, eles lançam as redes, pegam um monte de peixe, ok? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Diga assim comigo, rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão Pedro: não temas, doravante será pescadores de... E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Fala assim, arrastando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Muito bem, queridos. O tema dessa parábola é pesca maravilhosa. Pedro, os discípulos estão acostumados com o mar, acostumados com a pescaria, você sabe disso, e eles passam a noite inteira e não conseguem nada, e eu quero trazer isso aqui como as nossas necessidades, entenda, talvez Pedro precisasse muito daquilo, talvez Pedro estivesse orando, buscando, querendo, talvez Pedro tivesse boleto e falasse, pelo amor de Deus, eu preciso disso.
Mas eles passaram a noite inteira e não apanharam nada. Jesus vai lá então e fala, pode jogar a rede. E a hora que jogou a rede, Pedro viu tanto peixe que ele sabia que aquilo não era comum, ao ponto dele falar assim, afasta de mim, porque eu vivo a vida inteira nesse mar, nesse barco, com essas redes, e o que aconteceu aqui é diferente de tudo. É algo que eu não estou acostumado, é algo que eu não vi, afasta de mim que eu sou pecador, o Senhor é santo. E diz o texto, querido, que rompiam as redes. E talvez você não entenda isso, mas eu fiquei perguntando para o Senhor, por que uma Bíblia com tanta informação precisara contar essa informação? Que a rede se rompia, que a rede se arrebentava. E queridos, e quem sabe das pescarias e quem entende, sabe que normalmente quando uma rede se rompe, é um peixe maior, é um peixe melhor, porque ele tem mais força, porque aquela rede não é suficiente. E então aquilo, pelo fato da Bíblia narrar que essa rede rompia, para mim, alguns peixes escaparam, e para mim talvez os maiores, talvez os melhores, a Bíblia não cita, é só uma suposição minha. Mas o fato é que deixa registrado que as redes se romperam. E agora, Pedro está com os barcos na areia, ele está olhando para 2 barcos cheios de peixe, assustado, apavorado, com tamanha bênção, e Jesus falando, deixa isso e me segue. Queridos, nós sempre vamos ser provados, se nós vamos querer mais estar na presença de Jesus, do que na bênção que Ele pode nos dar. Eu vou repetir para você entender isso. Porque Pedro poderia falar, uau, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, mas vem cá os 2 barcos, eu vou levar comigo, porque é muito dinheiro, é muita bênção, é tudo que eu pedi, e eu preciso desfrutar disso. Mas tudo que é bênção, querido, tem um prazo de validade. Talvez ele venderia, sustentaria 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas ele voltaria para um lugar. Tudo que a gente vai atrás e que a gente foca naquilo que Deus quer dar, a gente tem aquele prazer, mas não tem aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá a plenitude do que a presença pode. Então Pedro está nessa situação, ou fico com os peixes, com a bênção, ou obedeço e sigo Jesus. E queridos, eles estavam tão ardentes na expectativa da promessa que o Messias viria, que eles não tiveram dúvida. Então Pedro toma a melhor decisão e escolhe a presença de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, você conhece a história. Pedro vive 3 anos com Jesus, amadurece, aprende, é discipulado, vê milagres, almoça, janta, senta na mesa, expulsa demônio, cura enfermos, vive naquele tempo, sabe de tudo aquilo. Jesus conhece o coração de Pedro. Pedro acha que esses 3 anos, ou esse tempo que ele passou com Jesus, foi suficiente para o amor dele, para a plenitude dele, né? Jesus fala assim, eu vou morrer hoje. Pedro fala, não, o Senhor não vai. Jesus repreende, fala, Satanás, sai dele. Pedro, você cogita das coisas de homens. Você não está entendendo, que Jesus está falando, eu preciso morrer para que você seja salvo. E Pedro, na boa intenção, ele tem aquilo lá, mas o fato é que na crucificação vem o ápice, e Pedro fala, Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. E Jesus fala, não, Pedro, não está. Você não sabe, mas você não está. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é isso que acontece diante daquele monte de gente ali, vendo Jesus sendo levado no momento de pressão, no momento de tensão, no momento onde que nós realmente somos provados. Porque ninguém, querido, toma decisões difíceis sentado no momento de tranquilidade. A gente resolve, ou a gente enxerga o nosso coração, quando realmente nós estamos nervosos, com medo, desesperados. E é aí que você vê, é aí que você solta quem é você. É aí que você libera o que está lá dentro do seu coração. É aí que você solta aquilo que você não queria falar. Por quê? Porque quando nós somos espremidos, sai a essência. E nessa hora de medo, nessa hora de tensão, Pedro foi espremido em um ambiente
E ele falou, nunca vi esse cara, não conheço esse cara, e juro por tudo que é mais sagrado, que eu nem vi, não sei quem é. E o galo canta, e diz o texto, que Pedro cai em si e chora amargamente, arrasado, joguei tudo fora, decepcionado, triste. E diz o texto que ele volta a pescar, e agora eu vou para a segunda pescaria. João 21, versículo 3. Nós estamos exatamente nesse contexto. Jesus acaba de morrer, Pedro entendeu que ele fez tudo errado, pisou na bola, que ele machucou, decepcionou. Sabe, querido, aquele pecado que a gente olha para a gente e fala, não é possível que eu fui capaz de fazer isso. Não é possível que eu caí nisso de novo. Não é possível que eu dei conta de fazer isso. Eu achava que eu era tão firme nisso. Eu achava que eu já tinha vencido esse Golias. Tenho falado isso, sabe? Às vezes a gente mata o Golias, mas passa um tempo, parece que o Golias quer ressuscitar. A hora que você vê, ele está de pé, falando de novo, quem é esse incircunciso. E você fala, mas parece que eu já matei esse Golias. Mas ele quer ressuscitar toda vez. Sabe, foi exatamente esse sentimento que Pedro está ali de como eu pude fazer isso, mas eu sou muito ruim, eu sou muito cachorro, não, aí eu não valho nada mesmo. E o diabo já vem e acusa, já vem e pisa e fala, realmente você não presta, realmente você tem que voltar para a vida velha, realmente você tem que voltar para aquilo que você fazia. João 3:21 diz, disse-lhe Simão Pedro, vou? Querido, talvez fazia 3 anos que ele não pescava mais. Não porque no meio desse percurso ele precisou pegar um peixinho para pagar um imposto com a moeda lá. Mas ele fala, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão. E ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Vamos lá, querido. Pedro volta para a vida antiga, ele volta a pescar. Decepcionado, triste, sem esperança, sem motivação, pisei na bola, quem sou eu? Querido, quantas vezes somos nós? Querido, quantas vezes você vem, começa um ano, você faz um voto, vou buscar mais a Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E de repente, por circunstância, por amizades, às vezes por falta mesmo de caráter de Cristo em nós não conseguimos manter a palavra, e aí a gente faz alguma coisa e nós nos decepcionamos conosco mesmo. E aí a gente se sente tão culpado, tão sujo, que fala, não, isso aí não é para mim mesmo, que eu vou fazer o que na igreja? Eu não presto, aí, ó, isso aí não é... Vou voltar a pescar mesmo, que é isso que eu sei fazer, essa é a minha vida. E queridos, diz o texto que foram vários dos discípulos com eles, e de novo, eles
pescaram a noite inteira e nada apanharam. Eu quero que você entenda nessa noite o peixe como sendo as nossas bênçãos, os nossos desejos, aquilo que a gente busca. E eles desanimados, tristes, juntando que não estava dando certo aquilo que eles queriam, que era a pescaria, com o fato da tristeza da morte de Jesus e mais a decepção de Pedro por tudo aquilo que ele viveu, fez. Ao clarear o dia, diz que Jesus está na praia, e eu acho isso incrível. Toda vez que eu vejo isso, me comove, queridos, porque Jesus com o corpo ressurreto, Jesus depois de tanta coisa, ele faz questão de voltar naquele lugar, assim como ele acaba de chamar Pedro. O chamado de Pedro foi exatamente assim. Pedro estava num barco pescando e não pegou nada. E Jesus chegou e falou assim: Pedro, lança a rede. Ele pegou peixe e falou assim: agora me segue, deixa isso. Agora de novo a mesma cena, Jesus está na areia, olhando: vocês têm peixe? Não, nós não pegamos nada. Então joga a rede. E jogaram a rede, e agora pegaram, e diz a Bíblia que peixes maiores, ou peixes grandes. E faz questão de dizer a Bíblia que agora as redes não se rompiam. Mas presta atenção, eles não reconheceram que era Jesus, até que aparece um personagem nessa história chamado João. E João chega e fala para Pedro: Pedro, acho que nós estamos vivendo um déjà vu, parece que nós já vivemos isso. É o mestre, é Jesus. Queridos, Pedro, ele não fica assustado dessa vez com os peixes. Não diz que Pedro agora fica espantado, mesmo sabendo que as redes não se romperam e que haviam peixes melhores, peixes maiores. Pedro, ele não está nem interessado nisso. Pedro, a única coisa que ele faz é, como ele estava sem roupa, ele põe uma capa e pula e mergulha. Ele não dá conta de esperar o barco chegar, porque não estava tão longe, mas ele mergulha em direção à presença de Jesus. Então Pedro, ele está falando aquilo: eu não estou importando com esses peixes, eu não quero saber o tamanho deles, mas eu preciso ir para perto daquele que eu sei que é o meu Salvador, que é o meu Senhor. E Pedro pula e vai em direção a Jesus. Amém, queridos? Queridos, e o incrível é que a hora que ele chega na praia, presta atenção, olha o que Deus ministrou no meu coração, querido, você precisa viajar comigo. A hora que ele chega na praia, Jesus está lá com uma fogueira, e agora o convite de Jesus é diferente, não é: Pedro, me segue, não é: Pedro, abandona isso, mas é: Pedro, você tem alguma coisa para você vir comer comigo? Pedro, você pode pegar um dos peixes, uma das bênçãos que eu te dei, e trazer para a gente desfrutar junto, eu e você? Presta atenção. Pedro, você pode pegar aquilo que eu te dei, o milagre que você acabou de receber, e você pode trazer isso para que eu e você, nós possamos desfrutar juntos desse milagre, dessa presença. A primeira vez Jesus manda ele abandonar. A primeira vez ele manda: não, deixa, porque você primeiro precisa entender, você primeiro precisa escolher, você primeiro precisa me seguir. Só que agora Jesus sabe qual que é a vontade dele, Jesus sabe que Pedro amadureceu. Agora a pergunta não é: Pedro, vem me seguir, mas é: Pedro, o quanto você me ama? Pedro, qual é o lugar que eu tenho no seu coração? Pedro, diante de tudo isso, eu percebi que você quer a minha presença, e quando você prioriza a minha presença, eu não tenho problema de compartilhar as bênçãos que eu tenho para você. Vamos comer junto, e vamos comer junto no fogo, sentado do lado dessa fogueira. Mas a questão agora é quanto você me ama. Não é quanto eu te amo, Pedro, porque você sabe que o meu amor por você é ágape. É um amor incondicional. Você sabe que o amor de Deus por Jó era um amor incondicional. Era o jeito que Deus via Jó. Deus via o homem: não tem ninguém na terra igual esse. Esse homem é o cara. A questão agora é: Pedro, como você me ama? Pedro, não é quanto
eu tenho de você. Não, quanto você tem de mim. Como que é? Não é quanto eu tenho de você, é quanto você tem de mim, quanto você abre o teu coração para mim. Pedro sabia que o amor de Jesus por ele era completo, tanto é que ele estava ali aceitando, perdoando, trazendo de novo. Agora o que Jesus queria saber é quanto que o coração de Pedro tinha de Jesus. O de Jesus aceitava Pedro daquele jeito, na sua plenitude. A questão é quanto que o nosso coração, querido, quanto que Deus tem de você? É essa a pergunta dessa noite. Deus, Ele te olha com amor perfeito. Ele vê o sangue de Jesus, não porque nós merecemos, mas pela graça, por tudo aquilo que Ele fez. A pergunta é, e nós? Quanto que nós temos? Quanto que Ele tem do nosso coração? Nós temos Ele na totalidade. Agora, quanto que Ele tem do nosso coração? Essa foi a pergunta. E quando eu falei do personagem João, queridos, quero abrir um parênteses porque eu acho que isso é incrível para nós. Pedro não enxergou que era Jesus. Então João, discípulo amado, diz o texto, fala assim, Pedro, preciso te ajudar a enxergar algo. Quem está lá na praia é Jesus. E por causa dessa palavra de João, Pedro pula e vai até Jesus. Quantos Pedros tem do nosso lado, esperando eu e você falar para ele, ei, Jesus está lá na praia te esperando. Jesus está lá na tua casa te esperando, ele quer ter um compromisso com você, Ele te ama desse jeito. Porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado não estão enxergando que Jesus está lá, está aceitando, está querendo. E cabe a Joãos como nós, sermos essa ponte, revelarmos o Cristo, ajudar essas pessoas a enxergar, para que eles possam mergulhar e ir até a presença. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Uau! Eu acho incrível porque sempre nós seremos provados diante de Deus, naquilo que Deus pode nos dar e na sua presença. E essa atitude de Pedro, querido, mostrou, revelou a intenção do coração. E por ter revelado a intenção, Jesus não teve problema nenhum em sentar com ele e desfrutar de tudo aquilo que ele tinha para oferecer. Amém? Deixa eu continuar aqui, porque Senhor da glória. Jesus está ressurreto. Jesus vem. Jesus encontra Pedro. Jesus ativa Pedro, motiva Pedro, fala, Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas, então vai. Pedro agora sai aleluiado, querido. Pedro sai agora, uau, o cara ressuscitou, veio aqui me ver, me chamou de novo, me aceitou, meu Deus do céu. E aqueles 3 anos que ele viu um monte de coisa, um monte de milagres, agora se torna diferente. E ele fica firme em uma promessa. João capítulo 20, versículo 21, por favor. Deixa eu falar outra coisa que eu esqueci, que eu acho incrível, que Deus ministrou comigo também. Quando Pedro pula, Pedro vem nadando. Sim ou não? Ele chega primeiro que o barco. Quando Jesus pede a bênção, o que acontece? O barquinho estava vindo atrás, cheio de grandes bênçãos. E aí foi quando Deus falou comigo, Murilo, isso é Deuteronômio 28, quando você busca a presença, as bênçãos vêm atrás e te alcançam. Então Pedro saiu da presença, foi lá, pegou a bênção, voltou para pertinho de Jesus, e agora os dois puderam desfrutar juntos daquela bênção, daquela promessa. Amém, queridos? Muito bem, então Pedro está nesse gás, João 20, versículo 21, ele está em cima dessa promessa, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Queridos, essa foi a palavra que Jesus deu na hora que ele encontrou os discípulos. Ele falou: ei, assim como meu Pai me enviou, eu também vou enviar vocês. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Então agora, queridos, eles estão numa expectativa de algo, eles estão debaixo de uma promessa, eles estão ansiosos. Aí nós vamos lá para Atos capítulo 1, versículo 8, por favor, meninos. Aí eles estão ali tementes, alguns saíram, você sabe que tinha 500, ficou só 120, mas Pedro está ali naquele embalo, e aí Jesus de novo fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Nova Mutum, em Lucas, em Sorriso, em Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil, até os confins da terra. Dito isto, essas palavras, veio, cobriu, Jesus se elevou ao céu, e uma nuvem o encobriu. Queridos, então agora esses discípulos estão ali, eles têm uma palavra, de novo, vão receber poder, vão receber autoridade, vocês vão ser minhas testemunhas, e Jesus está falando isso, de repente agora Jesus começa a subir, imagina a cena, Jesus subindo, os discípulos olhando: uau, meu Deus, o que é isso, nunca vi isso, como assim? E Jesus subindo e uma nuvem encobre, puf. Queridos, eles estão tudo aleluiados, eles estão falando: gente, o que é isso, onde nós vivemos, não... Ei, presta atenção, as coisas espirituais para um homem natural parece loucura, mas para aquele que é espiritual, é poder de Deus, é o Evangelho, é discernido, e isso que Deus espera para a igreja vitoriosa, grandiosa dele, amém, queridos? Então aqueles discípulos agora estão empolgados, como que eles vão explicar isso? Não se explica, aí você sabe, aí passa Atos 2, por favor meninos, primeiro, ao se cumprir os dias de Pentecostes, veio, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio um som, como de um vento, versículo 4, e todos eles ficaram cheios do Espírito, Então, queridos, agora aquele Pedro que antes estava na expectativa da promessa, aquele Pedro que escolheu andar na presença, aquele Pedro que foi confrontado, não mais agora por seguir, porque Jesus sabia que ele queria seguir, agora já estava num nível diferente, agora era: quanto que eu tenho de você no teu coração, agora é quanto que você me ama, agora é quanto que eu estou, quanto que você habita na minha presença, é quanto que você tem plenitude em mim. Agora Pedro está em um outro confronto, agora ele está querendo isso, e ele vive essas promessas, e agora ele é cheio da presença de Deus, eles são cheios do Espírito Santo, e agora surge um Pedro que começa a pregar, um Pedro que é iletrado, um Pedro que é inculto, um Pedro que talvez não tenha uma profissão boa, talvez não tinha um bom português, não era português, né? Mas um Pedro que não tinha um bom dicionário, um bom vocabulário, agora começa a pregar, todo mundo fica assustado com a intrepidez, com a ousadia, com os sinais, com os milagres, e Pedro começa a falar: esse é o Jesus que vocês mataram, esse é o Filho de Deus, arrependei-vos, para que haja arrependimento, perdão dos vossos pecados, e sejam batizados. E naquela noite, você sabe, naquele dia, 3.000 foram batizados, e Pedro está cheio do Espírito Santo, e nós chegamos em Atos 3, capítulo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomou pela mão direita e o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, E viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Amém, queridos? Está preparado? Posso falar? Também é uma passagem muito conhecida. Mas Deus trouxe também algumas coisas a esse respeito, dizendo que muitas vezes o coxo sou eu e você, tudo certo? Que o coxo sou eu e você. Na verdade, eu estou transferindo isso. E eu falei, uau. E tem 2 personagens aqui que eu quero fazer você pensar ou avaliar. O primeiro, diz o texto, que todo dia levavam esse coxo para a igreja. Porque esse coxo lá na igreja receberia ajuda, receberia esmola, receberia talvez um alívio, receberia uma vida melhor por alguns dias. E o Espírito Santo ministrando comigo falou, quantas vezes somos nós? Levando pessoas para a porta da igreja para ter um alívio, para ter um auxílio. Escute bem, para você entender isso, para você não achar que eu estou falando heresia aqui, você precisa raciocinar comigo. Quantas vezes nós somos essas pessoas que, uma pessoa fala assim, nossa, eu estou com um problema financeiro, você fala, vamos lá na igreja. Eu estou com um problema no meu casamento, vamos lá na igreja. Eu estou com um problema com meus filhos, não, vamos ali na igreja. Eu estou com um problema, e o que a gente vai? Vamos lá que vai ter uma ajuda para você. E a gente condiciona a pessoa a vir aqui a buscar uma solução para o seu problema. Uma ajuda, que vai trazer um alento, um alívio. Uau, recebi uma palavra, recebi uma oração. Uau, uma semana forte. Pensa uma esmola boa. Pastor, mas tem algum problema a gente fazer isso? Não, queridos. Tem algum problema alguém que está precisando de ajuda eu trazer para a igreja? Não, queridos, entenda bem onde eu quero chegar. O problema não está a gente em trazer essas pessoas que precisam de ajuda. O problema está em a gente oferecer esmola, em vez de oferecer a presença de Jesus que pode transformar essas pessoas. Porque nós condicionamos as pessoas a vir, e nossa, realmente meu casamento melhorou. Então a pessoa está aqui por quê? Não é porque ele quer a presença, não é porque ele entendeu o que é o evangelho, mas é porque aquilo de uma certa forma trouxe um alívio, uma ajuda para a necessidade que ele tinha. E assim era aquele coxo, todo dia ele estava onde? Na igreja, todo dia ele queria o quê? Uma ajuda. E nós precisamos e ficamos buscando. E muitas vezes, querido, a gente leva. O problema não está em levar, o problema não está em ser claro para oferecer, ou aquilo que nós estamos oferecendo para essa pessoa. E às vezes nós somos o coxo. Às vezes nós viemos todo domingo, toda quinta, temos reuniões. Por quê? Porque a gente precisa desse alento. Porque a gente precisa dessa ajuda, porque a gente precisa de um abastecimento, porque, nossa, agora com essa esmola eu vou conseguir viver mais 3, 4 dias felizes. Mas aí eu já volto aqui de novo. De novo, quero frisar para você não entender isso que eu estou falando de maneira errada.
O próprio Jesus falou que não é errado dar esmola. Ele falou, não, vocês têm que dar esmola, vocês têm que ajudar. Toda vez que vocês ajudar isso, a mim vocês estão fazendo. O problema, queridos, o erro não estava em dar a esmola, entenda isso. O erro não está em a pessoa vir precisar de ajuda. O erro não está em a pessoa estar com um problema no casamento ou alguma necessidade, vir para a igreja querer buscar alguma coisa. O problema não é isso. O problema está em, às vezes, nós não oferecemos a real solução dos problemas, que é a presença de Jesus. E ao invés disso, a gente fica fazendo paliativo de estar tentando simplesmente dar uma ajudinha. Apresentando soluções que não vão trazer essa satisfação completa que Paulo enxergou, que Jó enxergou, que Davi enxergou, que Pedro agora entendeu. Amém. Cadê o pessoal do louvor? Presta atenção que eu quero ser prático. Segundo a pastora, eu preciso ensinar a parte prática de como eu posso viver dessa forma. Como que eu posso viver buscando a presença ou vivendo na presença? Quantos querem saber? Diga glória a Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado, não falta domingo que vem. Eu vou ter que fazer Caçadores parte 3 agora, tá, gente? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Ó, gente, não vou fazer resumo de novo domingo que vem, hein? Quem não perdeu parte 1 e 2, vocês... assiste no YouTube, isso aí. Mas eu quero entrar em algo prático. Eu quero entrar em algo, aquilo que Deus espera de mim e de você, para que a gente possa alcançar esse lugar, para que a gente possa viver esse lugar, para que a gente não possa ficar vivendo de migalhas, de esmolas, para que a gente possa começar a entender que tem um lugar no colo de Jesus, na presença, que diante das circunstâncias nós vamos ter total saciedade, total plenitude, confiança. Amém? Abaixe sua cabeça. Aquele coxo, ele não precisava de uma ajuda para ter uma vida melhor.
Ele precisava era da presença de Jesus. A resposta para a sua vida, a resposta para o seu casamento, a resposta para o seu trabalho, a resposta para o seu emocional, a resposta para o seu corpo, a resposta para tudo que você precisa na vida, está na presença de Jesus, queridos. Porque os ambientes serão os mesmos, os ambientes serão os mesmos, as lutas serão as mesmas, mas o fato de você ter a convicção de quem está do seu lado, o fato de você ter a convicção, queridos, não é simplesmente a fé, não é simplesmente saber uma teoria. Todo mundo fala que Deus está comigo, eu sei que Deus está comigo. A questão é, você sente que Deus está com você? Você tem essa convicção que Deus está te pegando no colo e te sustentando nesse momento? E que se Ele está com você no colo, que você não tem que temer mal nenhum. Queridos, aquilo que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor, maior. Ele tem bênçãos sem medidas, Ele tem vida e vida em abundância. Mas nós precisamos escolher sentar no fogo junto com Jesus e desfrutar junto com Ele da bênção que Ele tem para nós, queridos. Nada vai preencher mais eu e você do que nós buscarmos, vivermos na presença de Deus. É um tempo que as coisas estão sendo abaladas, a igreja está sendo abalada, o Brasil está sendo abalado, os cristãos estão sendo abalados, para aquilo que é inabalável continuar firme, aquilo que é inabalável permanecer firme. Então, querido, esteja atento nisso. Vigie o teu coração, vigie as tuas emoções, vigie as tuas escolhas. Em todo o tempo vai ter escolhas entre prazer, bênçãos e a presença de Deus. Em todo o tempo vai ter, e não tem como, queridos, a gente viver das duas formas. Entenda isso, é um tempo que Deus está trazendo ao oculto. Pensa, querido, coisa pipocando de todo lado, de todo lado. Por quê? Porque é um tempo que Deus está limpando o altar, Deus está restaurando a igreja, Deus está removendo o pecado, Deus está santificando o seu povo, porque Ele precisa descer com a glória dEle. E se Ele descer com a glória dEle, e eu e você não estivermos com a presença, o juízo, a justiça vem junto, e aí a gente não consegue suportar. Então, por amor a mim e a você, para que Ele venha com a glória, eu e você, nós temos que ter um nível de santificação, de entendimento e de presença, para nós vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Eu não quero sair, eu já não fiz isso domingo passado, mas eu não quero sair esse culto sem te dar a oportunidade de você que talvez quer receber, conhecer Jesus como você ainda não conheceu. Você que talvez nunca confessou Jesus, você sabe, busca por ajuda, você até às vezes vem na igreja, talvez naquela posição igual aquele coxo, querendo sempre alguma coisa para te dar um alento, mas você nunca confessou: Jesus, governa a minha vida. Jesus, eu entrego, sabe, eu sei que eu tenho tudo, Senhor, mas na verdade o Senhor não tem nada de mim, eu continuo governando a minha vida. Então nessa noite eu quero abrir meu coração para que o Senhor tenha o meu coração, eu quero abrir para que o Senhor tenha também de mim. Isso é uma decisão nossa, isso é uma escolha nossa. Então, querido, se você é essa pessoa que quer entregar a sua vida, eu queria que você levantasse sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria, que queria entregar a sua vida, declarar que Jesus reina? Tem alguém que está desviado, querido, e quer voltar para a presença do Senhor? Se tem alguém, levante a mão também, eu quero orar com você. Tem alguém? Eu não vou insistir nisso, mas é uma oportunidade, porque eu sei que Deus tem nos chamado. Então, de novo, você que quer aceitar Jesus, que nunca fez, eu quero te dar essa chance de você levantar sua mão bem alto, que eu quero orar com você. 1 minuto para você pensar enquanto os meninos cantam. 1 minuto. Deus, toca esse coração que o Senhor trouxe para salvação, esse coração que o Senhor trouxe para restauração.
esse coração que o Senhor ama, esse coração que o Senhor escolheu, esse coração que o Senhor tem propósito. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra todas as cadeias, e aqueles que o Senhor tem para o Senhor, que o Senhor libere, Pai, que o Senhor toque, em nome de Jesus. Assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Amém. Alguém, última chance, alguém, se tiver alguém, levanta a mão bem alto assim, por favor, que eu quero orar. Aleluia. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça então, querido, por favor. Pai, nesse ambiente de glória, Senhor, nós queremos exaltar e louvar o Teu santo nome. Declarar que o Senhor reina nas nossas vidas, nos nossos corações. Pai, como igreja nós queremos buscar esse lugar. Nós queremos estar nesse lugar, no lugar da Tua presença, onde nós temos a plenitude, onde nós vivemos uma satisfação completa. Atrai o nosso coração para esse ambiente, atrai o nosso coração para esse lugar, nos ajude nas nossas escolhas, nas nossas decisões, que Pai, sempre a gente possa optar em estar com o Senhor, sentado à mesa com o Senhor, na presença do Senhor, do que em tudo aquilo que o Senhor pode nos dar, porque nós sabemos que nesse lugar, Pai, nesse ambiente, as bênçãos vêm atrás, e nos alcançam e nos acompanham. Eu sei do Teu amor, eu sei daquilo que o Senhor tem para nós, e eu quero, Pai, liberar esse tempo, Pai, de presença do Senhor sobre cada família, sobre cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Senta um pouquinho, por favor. Queridos, eu tenho alguns recados, pedi para você sentar só para dar os recados para a gente já finalizar, porque são alguns recados importantes, ok? Nós temos uma equipe nossa em Belo Horizonte, os jovens na escola, tem sido bênção, temos acompanhado à medida do possível, e Deus tem sido bom. Creio que vão voltar cheio do fogo e da presença em nome de Jesus, amém? Nós estamos pegando os nomes para as pessoas que querem batizar e fazer o encontro, ok? Tem do batismo aí, meninos? Se eu falar junto, eles... Ó, que povo bonito, ó. Aquele daquele canto ali é o mais bonito, né, gente? Fala a verdade, ó. Cadê ele? Tá aí? Ele veio até com a camisa igual a minha, vocês perceberam, gente? Olha lá. Queridos, você que estava em cima do muro, não está mais, dê o seu nome, vamos batizar, vamos para a nova vida, porque Deus tem muito para nós, amém? Então é só passar na secretaria e dar o seu nome, vamos ter o curso, fazer um grupo. Pessoal que não fez o encontro, queridos, é um final de semana, é sobrenatural, faça também, não vai ser provavelmente começo de abril, ok? Então estamos pegando os nomes, isso é importante, passe e dê o seu nome, porque no grupo nós vamos tirar todas as dúvidas, então isso é muito importante. Não saia sem dar seu nome, se você tem essa vontade de participar, e eu peço que o Espírito Santo toque você, porque você não vai se arrepender, eu tenho convicção disso. Queridos, estamos começando os nossos GPS, retomando, né? Tivemos uma reunião essa semana com os líderes, ainda não está preparado isso aí, acredito, né? Mas eu queria muito que esse ano fosse um ano de você estar junto nas casas. GPS, para quem não sabe, é grupo pequeno semanal. São grupos que nós reunimos nas casas, ok? Então, tem
diversos bairros, famílias, onde nós oramos, onde nós aprendemos, falamos da Bíblia. É um lugar de comunhão, é um lugar de você tirar também dúvidas, de fazer amizades. Então tem muitos líderes. Você que é líder, você que está frequentando um GPS, olha esses rostinhos novos aí, já convida eles para participar do teu GPS. Isso tem que ser algo que tem que estar dentro do nosso coração, porque esse foi a comissão de Jesus. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio, né? Para nós irmos, ensinarmos, fazermos discípulos. Isso é importante e isso é uma visão saudável da igreja. Amém, queridos? Dia 10 no carnaval, 10 e 11. Que dia? Vou falar para ele desse rua aí de vocês. Queridos, nós vamos ter nosso pastor Saulo, ok? Sábado e domingo, ele vai estar aqui conosco. Agende, convide alguém. Vocês conhecem um homem de Deus, um homem que tem carregado algo para essa geração. Então vocês estão intimados a estarem aqui, porque vai ser poderoso em nome de Jesus. Eu tenho da Bíblia, mas não coloca não, porque vai ficar para domingo que vem. Então eu já vou te dar uma colher de chá. Eu ia lançar isso hoje. Nós terminamos os remanescentes fortes. Eu sei porque eu comecei junto e eu terminei a semana passada o aplicativo da leitura anual da Bíblia toda. E eu vou lançar de novo o desafio, mas eu ia começar hoje, nós vamos começar domingo que vem. Então, domingo que vem, você está convocado a você ler a Bíblia toda durante 2024. De um jeito fácil, nós vamos ler juntos. Vou colocar ali um tutorial, já pedi para os meninos fazer. Tem aplicativo no celular, você pode fazer pelo celular ou pela Bíblia de papel, não tem importância. Mas são 3 capítulos por dia. Ele está lá, você faz, lê, estuda, e no final de 2024 nós vamos estar aqui e vamos falar assim, ó, gente, nós lemos a Bíblia inteira mais uma vez. Se a tua foi a primeira, vai ser a primeira vez, mas eu profetizo que você vai dar conta, vai vencer em nome de Jesus, porque isso é importante para você. Amém? Mais algum recado, pastora? Mais algum recado, meninos? Tudo certo? Do casais. Esse casal eu não conheço da igreja. Deve estar sendo discipulado pelo pastor Lucas ali, ó. Gente, presta atenção que isso é fogo e glória. Domingo que vem, 9 horas da manhã, nós vamos ter um curso de noivos. Mas eu falei de casais porque, pastor, todo mundo me pergunta, pastor, eu sou namorado, não sou noivo, posso? Pode, querido. Por quê? Porque se você pretende um dia ser noivo e casar, você pode fazer, ok? Pastor, eu acabei de casar. Ou se eu acabei de casar, nada, eu sou casado velho, mas nunca fiz isso, estou chegando na igreja, eu queria fazer, pode? Pode também, querido. Se você é casado, quer fazer, pode também. É um curso de noivos, mas são princípios importantes para um casamento saudável, para um casamento feliz. Então os noivos estão convocados a fazerem. O pastor Lucas liberou até para solteiro, querido. Então você que é solteiro, que já está profetizando que você vai sair desse armário aí, ó, entendeu? Que você vai encontrar o seu, entendeu? Ou a sua, né? Você está convocado também. Já aprenda, ó. Já aprenda, entendeu? Está convocado também. A gente faz o seguinte, ó, os homens solteiros daqui, as mulheres de cá, e 10 minutos no final fala assim, agora é um tempo de vocês se conhecerem. Chama os outros das outras igrejas, fala, gente, agora é um tempo de comunhão, assim, ó, trocar telefone. Fica de pé, queridos. Temos a oração. Você que precisa de uma oração, você que veio para esse lugar e quer realmente ter alguma causa, essa equipe está aqui para orar por você. Não saia sem receber uma oração. Eles estão prontos, ok? Para orar por você.
Queridos, todos que nos visitam, Deus abençoe muito vocês, seu coração, que vocês saiam daqui apaixonados por Jesus. Essa é a minha oração, apaixonados por Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada coração, pela mensagem, que seja rema, que seja vida, que haja, Pai, esse despertamento, essa santificação, mas essa busca de um lugar na Tua presença, de querer mais do Senhor, essa curiosidade de estar pertinho do Senhor cada dia mais, que isso possa ser real na Sua igreja, Pai. Abençoa cada um, abençoa cada família, cada casa, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz, ótima semana em nome de Jesus. Um ambiente de